E essa coisa do trato moral eu queria repensar. Mas aí você muda de pensamento também. Não, eu escrevi, mas assim. Acho que a gente consegue fazer uma marca de educação se existe uma quarta qualidade. Marca de educação. Essa pergunta eu achei ótima. Sério? É. Só que aqui a gente está sabemos que um pouco dessa devolução que eu Não, então a gente precisa ver as palavras de educação. Mas você vai encontrar assim, ter essa oportunidade de conversar um pouco sobre sua teoria, sua vida, sobre a sua trajetória e de alguma forma poder estar dividindo isso com os nossos amigos lá da Universidade Federal do Espírito Santo, pós-graduação em Educação. E a gente queria começar essa conversa, esse bate-papo, conversando um pouco sobre a sua trajetória pessoal. Quais foram esses caminhos que te levaram até essa produção acadêmica, o fato de hoje Nilda Alves ser uma grande representante do pensamento pedagógico brasileiro? Enfim, botando em questão essa última afirmativa, mas de qualquer maneira, vamos lá. A primeira questão que eu acho importante dizer é dizer que eu sou de uma família política, né? Eu sou de uma família, meu avô materno foi anarquista, depois virou comunista, pretistista mais exatamente. Meu pai e minha mãe pertenciam ao Partido Comunista, eu pertencia ao Partido Comunista. Isso tem um significado importante na vida de uma pessoa, porque, em primeiro lugar, por exemplo, eu tinha 6 anos de idade, tinha recém-aprendido a assinar meu nome quando eu assinei meu primeiro manifesto pela paz, que foi feito no Brasil e no mundo, porque havia medo, depois das bombas atômicas que os Estados Unidos tinham lançado sobre o Japão, que isso se passasse a ser um festival de bombas atômicas pelo mundo afora. Quando eles não gostassem muito, eles iam lá e jogavam uma bombinha. Bom, então isso marca a pessoa. Então eu não consigo muito entender minha vida a não ser pensando politicamente. E daí quando acusam, por exemplo, as pessoas que trabalham com os cotidianos de não serem políticas, porque lidam, né, com o cotidiano, né, me assusta, porque exatamente é no cotidiano que a política é vivida. Ela não pode ser vivida de outra maneira. Né? Ela pode ser pensada fora do cotidiano, mas ela não pode ser efetivamente vivida a não ser nos cotidianos. Esse foi o motivo, por exemplo, do número que o Carlos Eduardo organizou da TES no ano passado, né, em abril do ano passado, Janete e Carlos Eduardo, exatamente para mostrar que a política está nos cotidianos. Tem um artigo meu, do Aristóteles e da Conceição Soares, que é exatamente para mostrar um pouco esse tipo de coisa. Né? Então eu acho que essa é uma questão fundamental. A outra questão fundamental nessa trajetória é que eu fui professora em todos os níveis de ensino. Professora primária, eu não fui muito de pré-escola porque eu tenho um pouco de aflição de conjunto de crianças juntas. Eu nunca consegui muito lidar com isso. Eu fui professora 3 dias de uma turma de alfabetização. Quando eu comecei a trabalhar, fugi de Campo Grande, de uma escola que eu estava muito bem localizada, bem próxima à estação, para uma escola lá dentro, para fugir um pouco dessas crianças muito pequenas. Então, essa trajetória de ser professora primária, professora secundária, eu estou usando os termos que se usavam na época. Né? Hoje a gente vai dizer professor de ensino fundamental e de ensino médio. Né? Eu fiz a escola normal, quer dizer, que naquele momento era o Instituto de Educação, no Rio de Janeiro. Em seguida eu entrei para a universidade, imediatamente beneficiada pela Lei de Diretrizes e Bases de 61, porque até então quem fazia escola normal só poderia entrar no curso de pedagogia. E como naquele ano a lei permitia que você prestasse vestibular em qualquer das áreas, eu me apresentei à geografia e passei. Né? Fui de uma turma durante 4 anos, como eram os cursos naquela época. Nesse vestibular meu,
O processo meu de vestibular foi um processo que, por exemplo, fixou muito com relação a coisas do cotidiano e ao caos em que a gente vive, né? Me deu certas histórias, porque todo o trabalho que a gente faz é baseado em narrativas e imagens, né? Que me permitiram perceber como é que os acasos da vida, né? O tipo de processo muito mais amplo, as múltiplas redes educativas em que você vive, podem marcar a sua trajetória. Eu vou narrar 2 fatos desse vestibular para explicar melhor. Naturalmente, como eu fiz um curso normal, nós não tínhamos as disciplinas que havia, que eram então científico ou clássico, né? Era um curso mais dedicado a formar professores. Então eu não tinha tido o que era chamado, e que é chamado ainda, aquela sólida formação para você poder passar no vestibular. No entanto, eu passei. E passei por quê? Na prova de Geografia do Brasil, nós tínhamos prova escrita e prova oral, tá? Naquele momento. Você não fazia prova de todas as disciplinas, você fazia as provas daquela carreira que você estava escolhendo, no meu caso, Geografia e História, porque aquele ano era o primeiro ano que Geografia tinha se separado de História, que então eram juntos. Você fazia português e uma língua. Bom, eu escolhi francês, porque sempre foi uma língua com a qual eu me dei muito bem. Então, na prova oral de Geografia, eram 3 os professores a examinarem e eu caí com o catedrático. Naquela época ainda havia o catedrático, né, que só vai desaparecer com a lei do ensino superior da ditadura. Então, em 68, o catedrático, Hilbert, né, ele olha para mim e diz: você nasceu aonde? Eu disse: nasci no Rio de Janeiro. E ele me disse: mas todo mundo aqui nasceu no Rio de Janeiro. E eu tenho que perguntar geografia regional. Não vou perguntar mais Sudeste. Vamos ao Centro-Oeste. Eu pensei com o meu botão na hora que ele afirmou isso, né? Perdi. Eu nunca tinha estudado a região do Centro-Oeste. Ele virou-se para mim e perguntou: o que você pode me falar da região Centro-Oeste? E eu tinha um pai veterinário que falava da criação de gado pelo Brasil, da vinda de gado zebu da Índia para o Brasil, que se adaptou bem, e dos cavalos que foram criados aqui, o cavalo manga larga machador, etc. e tal. E eu então comecei a falar tudo o que eu tinha aprendido oralmente, com meu pai falando. A turma toda, que era prova pública, e disse: você foi a melhor aluna até agora. Eu sabia que eu tinha 10. Aí eu fui para a professora ao lado, que era a professora Berta, uma professora de geografia conhecidíssima, respeitadíssima, eu não sabia disso naquele momento, e ela fazia indagação sobre geografia física. Ela olha para mim e faz uma pergunta que é assim: o chão da geografia, quem não sabe isso não merece passar. Ela me perguntou por que o Pinheiro do Paraná, o chamado Pinheiro do Paraná, dá a 600 metros de altitude, dá 600 metros no Rio Grande do Sul e a 900 metros em São Paulo. Eu olhei para ela, fiz ela repetir 5 vezes a questão, eu não entendia e não respondia a questão. É a compensação da latitude e da altitude. Quem não sabe isso não pode passar em geografia, né? Só que eu tinha passado com catedrático, então eu tinha certeza que eu tinha passado. Aquilo baratinho. Então você vê, passei. Fui a 8ª colocada, só passaram 8, ou seja, fui a última, mas passei. Então essa vale a pena compreender, porque eu acho que é assim, você ter um pai intelectual que fala, que gosta de falar do que ele faz, né? Viver dentro de um ambiente onde a discussão faz parte, você se vê frente a um problema em que você está dizendo: eu não sei, mas eu posso falar sobre aquilo. Então seriam agentes compondo o cotidiano, né? Exatamente, quer dizer, como é que o cotidiano, de fato, ele faz você saber coisas que você sequer imagina, saber coisas que eu diria, conteúdos até científicos, que dependendo do ambiente onde você está, ou não científicos, dependendo do ambiente que você está, mas que vão ter valor real e que vão aparecer uma possibilidade de você fazer uso daquilo na medida em que você
a situação se apresenta, né? O Bourdieu chamaria isso um pouco de hábitos, né? Que é aquilo que você vai aprendendo nessas situações e quando a questão te desafia, você responde, né? Então, eu acho que essa é uma situação exemplar para mostrar isso, como é que de fato essa coisa acontece. Eu cheguei na geografia geral e também tinha estudado muito pouco, né? Então resolvi abrir o livro, aquilo que se faz muito em escola, e estudei as nuvens. Quando eu fui sortear a geografia física, o ponto era as nuvens. Era a única coisa que eu sabia e foi aquela que caiu para mim e eu passei. A mesma coisa aconteceu com geografia, com história do Brasil, em que eu só estudei os primeiros presidentes do Brasil, na hora que eu sorteei, saíram os primeiros presidentes do Brasil. Então pode-se dizer que a minha passagem no vestibular talvez pareça a alguns uma grande fraude, mas são ações cotidianas ligadas a casos que são parte integrante dos cotidianos que me permitiu passar nesse vestibular. Fiz o curso razoavelmente, em seguida passei a profissão também razoavelmente, talvez tendo uma das maiores autoridades, que você falou, educacionais do Brasil, certo? Apesar desse início que a tantos pareceria apavorante e pouco classificado. Vai perder a hegemonia que ela tem, né? Enfim, eu tenho a sensação que o que a gente vai ter que fazer é implodir um modelo de universidade que a gente herdou, né? Disciplinar, etc. Mas com todo o poderio que as disciplinas têm. Hoje, por exemplo, a educação está enfrentando numa luta de morte exatamente isso. O que essas áreas hoje estão falando é que a educação tem que desaparecer como área. Ela não é uma área científica, ela não é importante, ela precisa desaparecer porque nós, engenheiros, administradores, entendemos muito mais disso, como se prova pela atual circunstância da administração educativa no Brasil, e sobretudo nos estados e municípios. Então, eu tenho a impressão que essa reivindicação de mudanças, né, ela existe no ar, ela existe com uma sólida situação existente de agora formar professores vai dar dinheiro, então nós das áreas diversas precisamos formar os professores, né? Evidentemente que eu gostaria de viver uma situação onde nós, na Faculdade de Educação, pudéssemos formar os professores, fossem eles de que disciplina fossem, e que eles fossem para outros institutos receber aquilo que é necessário para um professor saber, né? Enfim, o que eu penso tem pouquíssima importância, porque isso é uma coisa que tem a ver com muita gente, com muitas universidades, com muitos países, né? Agora, eu diria que algumas estruturas, especialmente aquelas que estão sendo montadas seriamente, né? No que a gente chama de educação online, quer dizer, que é mais vulgarmente chamada como educação à distância, elas estão fazendo desaparecer isso sem que precise muito das universidades e das estruturas das universidades, né? A gente percebe que os cursos que estão sendo dados online, eu conheço particularmente o da França e conheço de estudo, né, o da Inglaterra. Nesses países, os cientistas participaram da formação do material, continuam fazendo isso, né? Mas existe na educação a mobilização, a articulação dessas coisas todas. E não necessariamente, embora continue com o nome de disciplina, os componentes curriculares são disciplinares. Então eu acho que isso já está em acontecendo. A capacidade que nós teremos para ler isso e compreender que nisso aí pode estar muito mais do que a gente pensa, eu acho que ainda exige que a gente se dedique um pouco a isso. Essa última pergunta que tem aí, que fala sobre...
Pois é, eu fiquei pensando aqui dessa questão da educação como sendo algo que cada vez mais vem sendo desprestigiado, né? E que a gente está em nome de uma turma, né? De 35, acho, 35, 36 doutorandos em educação. E falando de comprometimento político, falando de pessoas que estão ali com propósito de formação, né? De alguma forma estão ali comprometidas com o que seria chamado uma educação de qualidade, né? Não que nós estejamos apenas com a função de estar na universidade pensando para a escola fazer, não é nada disso, acho que é muito mais do que isso, eu acho que é uma troca constante, mas pensando nesse comprometimento político, né, que o pós-graduando em educação necessariamente deveria ter, né, como conceituar a educação de qualidade? Que educação seria essa? Não é ideia. Cara, eu acho que isso não é uma fé de pensamento pessoal. Isso aí é uma questão que reúne muita gente, entende? Reúne todos os praticantes, pensantes, interessados nisso. Ou seja, nós na universidade e todos os seres humanos. Boaventura afirma isso com muita tranquilidade. Eu não sei o que é uma educação de qualidade, entendeu? Ou melhor, o que eu penso que possa ser uma educação de qualidade. Há uma discussão, por exemplo, que se tem muito frequentemente, é que eu diria que de 20 anos para cá, eu cada vez falo menos em sala de aula. Não é? Quer dizer, cada vez mais o que a gente faz é discutir textos, né, de alguém, que pode ser de alguém do grupo, ou meu, ou de alguém, de um autor qualquer, e a partir dessa discussão é que a gente vai resolvendo nossas dúvidas, que são variadas de todo mundo junto, etc. Bom, então, veja, a minha questão é que esse pessoal todo está pensando, né? E não vejo como é que alguém possa dizer, olha, educação de qualidade é isso. Né? Evidentemente que eu poderia, como fiz no vestibular, responder assim, né? Nas bordas da coisa. Mas não é por aí, quer dizer, bom, é uma educação que considere o dentro e fora da escola, é uma educação que considere a prática e a teoria articulada. Eu vou podendo fazer uma resposta ampla, que pode demorar meia hora, mas eu não considero que o que é que eu emita é o que é uma educação de qualidade. Eu acho que a educação de qualidade, o que será uma educação de qualidade para a população brasileira, vai surgir de uma discussão amplíssima na qual nós temos que colaborar. É óbvio, né? E tomar posições, e participar, e discutir, e falar, e brigar, etc. Né? Não tenho dúvida desse respeito. Eu acho que podia fechar por aqui. Antes de fazer essa fala. Bom, acho que uma coisa que é importante também é pensar assim, quais são as lutas maiores hoje dos pesquisadores cotidianos, né? Porque a gente, assim, sempre foi um campo de disputa, de luta, de briga, de afirmação. Então hoje quais seriam essas lutas que existem dentro do campo cotidiano? Olha, a minha experiência política é que as lutas surgem porque existe o cotidiano e os adversários dos cotidianistas. Né? Que eu não gosto da palavra, cotidianista. Sabe aquela piada que contam gente, aquele que tinha pernas tortas, universitária, a área das pesquisas, ela precisa ser uma área o tempo todo de confronto, ela não pode ser uma área, sabe, de mar tranquilo, assim, de tipo mar morto. As pessoas podem nunca ter as ideias, né? Onde a gente fica, porque senão não dá como você fazer avançar, entendeu? Dizer, cheguei aqui, parei, estou aqui, que bom, já temos tudo feito, e aí não tem mais, não, tem muita coisa ainda para fazer. Eu vou dar um único exemplo para fechar, que é aquele 2 artigos que estão naquele livro do Pesquisas Nordô, que Inês e eu organizamos, né? Que eu coloquei um no primeiro livro e o outro livro que foi publicado 10 anos depois vem com o segundo texto que tinha sido feito 7, 8 anos depois. Então,
em que eu proponho no primeiro texto alguns movimentos que caracterizariam as pesquisas com os cotidianos. E faço a crítica no outro texto de algo que eu tinha esquecido como um movimento indispensável, embora já tivesse lá. Quer dizer, todos os exemplos dados são sobre isso. No entanto, né, eu não tive condições de perceber isso naquele momento. Eu só pude perceber depois que as pessoas começaram a ler aquilo, criticar aquilo, a falar aquilo, a comentar aquilo, a discutir aquilo, a dizer das bobagens que tinha ali dentro, que aquilo foi se tomando corpo, né? E é por isso que eu cito Souza, né? Não, gente, esqueci o nome daquele Figueiredo. Não, o filósofo, desculpe, daqui a pouco eu lembro o nome dele, em que ele diz que, isso é o pensamento do Deleuze, né? Nós nunca somos o autor de alguma coisa. Na verdade, nós somos uma grande comunidade que num determinado momento alguém escreve o pensamento daqueles, né? Todos que estão ali reunidos. Então é isso, quer dizer, aquilo ali só pôde acontecer, estava presente no primeiro texto, e aquele movimento só pode ser apresentado, estruturado por escrito, quando essa discussão toda me permitiu fazer isso. Então isso mostra, quer dizer, como é que se dá em nós, cada um de nós, e nos outros esse tipo de situação, né? Essa contribuição que, por exemplo, o Praticantes Pensantes que Inês deu em agosto de 11, lá na UFES, quer dizer, eu acho que hoje ela é central, né? A proposta que o Carlos Eduardo e a Janete fizeram desse dossiê, para dizer, olha, desculpem, mas o cotidiano é onde a gente vive a política, né? É fundamental hoje também. Mas está posta, tanto está posta que a gente pode até escrever. Quais são as outras? Aí eu pergunto a vocês, quais são os outros desafios que nós temos agora? Estamos vivendo, né? Acho que a gente precisamos responder. O que precisamos responder ainda? Guardar para as nossas defesas aí. Então, professora, a gente gostaria de agradecer a sua colaboração com a apresentação do nosso seminário. Disponibilidade enorme. Exatamente. E aí eu gostaria assim, de pedir para a senhora mandar algum recado para a professora Regina. Né? Que você vai entrevistá-la? Não, na verdade a gente faz... a professora Regina, pensei que fosse a Regina Leite Garcia. Não. Eu ia dar o telefone dela para vocês ligarem. Tá legal. Olha só, bom, a Regina, eu adoro a Regina, a gente se conhece há muito tempo, né? É uma pessoa muito especial. A Regina é realmente, além de ser uma pesquisadora, muito interessante, né? Uma produção também bastante estimulante. E, bom, e para a turma é aí, as perguntas e as respostas próximas estão com vocês. Vocês é que têm que inventar, né, as perguntas a partir de possibilidades que a gente tem de responder, e não eu. Vocês. Tá bem. Muito obrigada. Obrigado, professor.